Muita gente não percebe, mas paga muitos juros no dia a dia. Da compra a prazo até aquela conta negativa no banco, tenha certeza que algumas facilidades aparentes custam muito caro. A prestação oferecida pela loja, o limite para saldo negativo que o banco oferece como cheque especial, a conta com pagamento atrasado. Tudo tem a cobrança de uma taxa adicional que chamamos de juros. A variação pode ser maior ou menor e é importante que o consumidor saiba o quanto está pagando de juros em um produto ou por um serviço. Imagine que você vai comprar uma TV nova para a sua casa. O preço na loja é de R$3.000. No pagamento parcelado em 24 meses, cada prestação é anunciada por R$141,22. Você acha que a parcela cabe no seu bolso e compra. Mas saiba que você está pagando juros de 1% ao mês, um total de 24% em todo o período de pagamento. No final, você pagou R$ 3.389,28, um adicional de quase R$400 do preço inicial. E se a compra é de um carro? Um modelo popular custa R$25.000. Sem o pagamento de entrada e com prazo de 4 anos, cada parcela fica em R$ 734,38. A taxa de juros é de 1,5% ao mês, que em 4 anos vira um adicional de 72%. Na verdade, o seu carro vai te custar R$ 35.250,24. Mais de R$10.000 a mais do valor inicial do carro. Será que vale a pena? Será que vale a pena pagar tanto a mais por um produto? Há uma ferramenta na internet que pode ser usada para facilitar o cálculo dos juros, é a calculadora do cidadão no site do Banco Central, que é o www.bcb.gov.br. Você vai no espaço de busca e digita calculadora cidadão, que vai aparecer a página. Eu gostaria de saber do senhor, professor Celso, quais são os cuidados com juros que a gente tem que ter no nosso dia a dia? Onde a gente encontra as armadilhas? Bom, as armadilhas estão sempre escondidas em prestações que cabem no bolso do consumidor, como alguém já disse, e que levam a pessoa, pelo entusiasmo de ver o seu desejo de compra satisfeito, a pagar, no fundo, um conjunto muito maior de dinheiro, de juros, dentro das prestações, embutido nelas. Especialmente em 2 locais. Primeiro, o cheque especial. O cheque especial é, sem dúvida nenhuma, um dos mais caros juros cobrados no mundo. Acompanhe o cheque especial muito de perto, quando às vezes não ultrapassa os juros do cartão de crédito. Então, um cuidado especial deve ser tomado em relação a essas 2 modalidades de crédito. Professor Celso, e o ganho dos bancos é muito grande, principalmente aqui no país, com os juros. E isso é verificado através do spread bancário. Do que se trata o spread bancário? O spread bancário é a diferença do custo que o banco tem pelo dinheiro que ele capta com aquele valor, aquela taxa que ele empresta esse dinheiro. A diferença entre essas 2 taxas é chamada de spread bancário. O que a gente observa ao longo do tempo é uma queda consistente do spread bancário até 2008, quando então, diante da crise internacional, esse spread sobe, e sobe com grande vigor. Depois de 2008, ele inicia de novo uma tendência de queda, até o momento em que as medidas macroprudenciais atingem os bancos e levam esta taxa para cima. A gente tem um outro gráfico aqui que mostra o aumento no número de empréstimos que os bancos estão fazendo, tanto para o cliente comum, que é considerado pessoa física, quanto para as empresas, consideradas pessoa jurídica, né? É verdade, o volume total de empréstimos em março de 2005 estava um pouco acima dos 300 bilhões de reais. Em março de 2011, nós estamos com 1.145 bilhões de saldo total dos empréstimos a pessoas físicas e às pessoas jurídicas. É um crescimento bastante significativo do crédito no país. Nós estamos hoje com esse volume a representar cerca de 50% do PIB nacional. Professor, vamos saber agora como é formado o spread bancário, que é aquilo que os bancos cobram, né, dos clientes. Como
Como é que se forma essa taxa? Se forma da seguinte maneira, Luciano. Em primeiro lugar, nós temos aqui a inadimplência. A inadimplência está mostrada em verde nesse gráfico. Ela representa 32,2%. O banco, com medo de não receber, faz uma provisão para isso tudo. E esse valor é de 32,2% do total do spread. Em seguida, você tem os encargos fiscais, são os impostos cobrados ao banco pela operação e que no Brasil chegam a casa de 22,4%. Depois temos ainda o custo administrativo do próprio banco, na casa de 15,8%, vemos aqui em laranja. E, por fim, o custo do compulsório de 1,7%, mais a margem do banco em azul, que é uma margem de 27,9%. Ou seja, 28% constitui-se efetivamente naquilo que nós podemos chamar de lucro bancário. Trosser, o que faz os juros no Brasil ser tão alto? É uma combinação de fatores, não existe uma coisa só. E primeiro, quando a gente fala os juros, é uma generalização muito perigosa, porque você tem taxas de juros de 20% ao ano, ou até um pouquinho mais baixa, e você tem taxas superiores a 200% ao ano. Então, se a gente pudesse condensar, eu condensaria em 5 fatores. Primeiro, o quadro institucional brasileiro é muito obsoleto, então é muito difícil você executar um contrato. Tem até um trabalho do Ministério da Fazenda que mostra que algumas dívidas, até determinado valor, sai mais caro cobrar elas, mesmo que você ganhe, do que você recebe de dívida, né, por conta de burocracia, esse tipo de coisa. A segunda coisa é a tributação. A tributação é um absurdo. Por exemplo, na mesma operação, você paga IOF para o Tesouro Nacional, PIS para o Tesouro Nacional, COFINS para o Tesouro Nacional, IRRF para o Tesouro Nacional, CSSL, quer dizer, o mesmo cobrador te cobra 5 coisas diferentes. Uma coisa assim, isso é burocracia, é uma taxa assim, regressiva, quer dizer, quem paga mais juro, paga proporcionalmente mais imposto, contrário do resto do mundo. Então, esse é o segundo fator. O terceiro fator, você tem o custo do dinheiro. Você mencionou a taxa Selic, quer dizer, o custo básico, a quanto que os bancos compram o dinheiro. Então, normalmente, quanto que eles pagam pelos depósitos ou a que taxa que eles podem emprestar do Banco Central, claro, que é a taxa Selic. Depois eles têm todos os riscos, quer dizer, um banco tem risco de crédito, risco de inadimplência, risco legal, tudo isso tem que ser remunerado. E por último, a margem de lucro que ele tem em cada operação, que varia muito. Quer dizer, normalmente empresas grandes têm muitas alternativas de arrecadação. Em troca, se você pega o microempresário, o pequeno tomador de recursos, aí ele paga uma taxa mais alta. Então, isso faz com que o custo varie muito, varia mesmo entre instituições e entre tomadores. Onde estão os custos mais baratos para empréstimo? Onde estão os empréstimos de juros menores? Bom, olha, o mais barato hoje são os recursos do BNDES. Você paga TJLP, que se chama taxa de juros de longo prazo, que está congelada a 6% ao ano desde julho de 2009. O que quer dizer isso? Se eu sou um grande empresário, eu consigo captar dinheiro a TJLP mais um spread, vamos pôr de 3%, quer dizer, eu capto dinheiro a 9%, e se eu demorar para aplicar no empreendimento para o qual eu pedi o dinheiro emprestado, eu posso aplicar no mercado financeiro a 12%. É muito conveniente. Os empréstimos agrícolas também estão privilegiados, não estão? Alguns. Os bancos têm que depois fazer 25% dos depósitos à vista em crédito rural. Isso é bom, isso ajuda. Agora, é difícil às vezes você ter acesso a todos esses recursos. Por um lado, é assim porque a demanda é muito grande, por outro, que alguns bancos não têm perfil agrícola. Claro. Às vezes os bancos repassam para o Banco do Brasil, para outros bancos, os bancos cooperativos. Mas você não tem esse dinheiro assim. Imagina um banco de São Paulo, claro, sofisticado, não tem fazendeiro que vai lá pegar emprestado, claro, né? E o crédito ao consumidor? Como está esse crédito oferecido à pessoa física que quer comprar seu eletrodoméstico, eletroeletrônico, enfim, comprar seu automóvel?
Então, aí você pode segmentar em 4 créditos diferentes. Primeiro você tem o crédito consignado para funcionário público e para aposentado. Esse é tabelado, tem um limite máximo, acho que é 2,9% ao mês, e esse crédito é mais da metade do crédito pessoal, é consignado de funcionário público. Depois tem consignado de funcionário privado, que é um pouco mais alto, mas ainda assim mais baixo. Aí a seguir na escala você tem o crédito pessoal. Esse varia muito, quer dizer, os valores, você pode ter alguns bancos por 1%, outros 3, 4, 5, 6, até 8% ao mês. Aí você tem o crédito para aquisição de veículos. Esse é um mercado em que as grandes montadoras têm bancos e elas mais ou menos que põem um teto a esse crédito, né? E aí o crédito para veículos usados. Esse já é um crédito mais alto, que é um crédito mais livre. Claro. Em outras palavras, o brasileiro ainda paga uma taxa de juro, em média, muito alta. Em média, muito alto. Tem o trabalho do Fórum Econômico Mundial, Competitividade, e eles listam crédito em 133 países. O Brasil é o penúltimo, só tem juro mais baixo, na média, que o do Zimbábue. O Zimbábue é o mais alto de todos. O mais alto, e o do Brasil já é quase o dobro do antepenúltimo. Então, é um absurdo. O crédito, que era um acelerador do crescimento, foi um acelerador do crescimento há alguns anos, agora corre-se o risco de que ele vire um freio. Trata-se de um episódio triste da vida nacional, mas que a política monetária acaba obrigando governos a manter esta taxa de juro em alguma medida. Vamos conversar disto um pouco melhor no segundo bloco. É verdade, professor. E também vamos saber e entender que os juros não são apenas vilões, muita gente pode ganhar com eles. Saiba como aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.